Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo que fazemos nesta manhã. Como os irmãos devem se lembrar, na semana passada começamos um estudo em um dos profetas menores chamado Abacuque. E nós iniciamos na semana passada a exposição dos 4 primeiros versos, onde trouxemos uma introdução acerca do que a Bíblia nos diz sobre o profeta e sobre a sua queixa contra Deus. Lembremos que algumas traduções trazem o verso primeiro dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Por essa razão, Abacuque esbraveja a Deus, a sua queixa, bramando um grito de violência, como os irmãos devem lembrar. E a conclusão que tivemos naquele momento, através dos 4 primeiros versos, foi que Abacuque estava clamando, porém a sua resposta aparentemente não estava chegando. Abacuque está testemunhando um povo caído, pecador, entregue à violência e à corrupção, e isso lhe causa transtornos, angústias, um desgaste emocional. Essa angústia desgastante aumenta ainda mais porque o profeta se sente sozinho. O profeta está clamando ao seu Deus, mas ele não ouve a resposta de Deus. O profeta acredita que o seu Deus não está lhe ouvindo. E vejam e devemos lembrar que naquele momento a conclusão de Abacuque não era que Deus não estava ali, porque ele questiona ao Senhor porque o Senhor está deixando que ele visse tudo aquilo. Em outras palavras, Abacuque estava dizendo: olha, o Senhor está pronto para me deixar ver e testemunhar toda essa violência, mas onde está a resposta? Onde está a solução? E assim, meus irmãos, terminamos o 4º verso na semana passada, onde deixamos os irmãos. Caso os irmãos ainda não tenham visto a primeira parte desse estudo, os irmãos podem encontrar aqui na nossa página no YouTube, tá bom? E hoje, meus irmãos, vamos continuar o relato do livro de Abacuque, a partir do verso 5 até o verso 11. Eu gostaria que você, assim como eu, abrisse sua Bíblia lá em Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 5, e vamos ler juntos o que diz o texto. Vede entre as nações, olhai maravilhados e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Esse é o nosso texto ao qual nós iremos trabalhar hoje, meus irmãos. E antes de adentrarmos para esse texto, gostaria que você, assim como eu, mais uma vez curvar sua fronte, curvar sua cabeça e oramos juntos nesse momento, meus irmãos. Pai de amor, Pai de misericórdia,
O Senhor bem sabe das nossas limitações. O Senhor sabe que desejaríamos estar, Senhor, no templo. O Senhor sonda os nossos corações. Gostaríamos, Senhor, de estar reunidos em comunhão. Porém, todavia, Deus, cremos que o Senhor está trabalhando em nossa vida. Que o Senhor está trabalhando em nosso ser. O Senhor nos ajuda. Que através da Tua palavra exposta, possamos nos amadurecer, crescermos e nos tornarmos homens e mulheres, segundo a Tua vontade, homens e mulheres que creem em Ti. Ó Deus, é assim que nós te oramos e a Ti bendizemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? E, meus irmãos, vejam que a partir do verso 5, nós temos uma mudança de interlocutor, né? Agora nós não mais estamos ouvindo a queixa do profeta Abacuque, porém estamos ouvindo Abacuque, né? Mas agora estamos ouvindo, a partir do verso 5, a resposta de Deus. Vejam que o texto não deixa claro, não temos como saber quanto tempo depois da queixa de Abacuque veio a resposta do Senhor. Se de pronto, se levou algum tempo. Para o contexto da carta, isso não importa, né? O texto apenas nos diz que o Senhor está falando, que o Senhor respondeu. Nós vimos que há uma mudança, né? E agora Deus está falando, né? E precisamos, meus irmãos, lembrar, né, também que Deus não responde ou age segundo as nossas agendas. Deus não está agindo segundo a minha e a sua necessidade. Tampouco Deus está respondendo à agenda e à necessidade de Abacuque, mas sim à sua vontade, ao seu projeto, ao seu decreto eterno, né? O comentarista Warren Wiersbe diz que Deus deu a Abacuque uma revelação e não uma explicação. Deus não está aqui explicando a Abacuque. Dionísio Pape também diz que a resposta de Deus parecia inacreditável, pois Deus adverte a Abacuque que a verdade sobre a situação de Judá era pior do que ele poderia esperar. A resposta de Deus não foi exatamente o que Abacuque estava esperando. O Senhor está agindo, mas a sua ação não estava sendo em atenção ao pedido de Abacuque, ou à pauta de Judá. Mas vemos que o Senhor, que para o profeta parecia estar em silêncio, estar inquieto, né, ou quieto, na verdade o Senhor estava agindo. Na verdade o Senhor da terra, o Senhor de Judá, o Senhor da igreja, na verdade jamais deixou de agir na vida da igreja, jamais deixou de agir na vida do seu povo. James Wolfield Daly diz que Deus não é um espectador despreocupado. Meus irmãos, Deus está agindo a todo tempo. Lembremos dos nossos estudos passados, de que vimos a ação soberana do Senhor não como um agente passivo. Deus não apenas criou o mundo e o deixou prosseguir do seu bel prazer. O Senhor é o mantenedor deste mundo. Não há nada que aconteça neste mundo ao qual Deus não esteja sob o controle. E aqui em Abacuque não é diferente. Deus está agindo, mesmo que as realizações do Senhor não correspondam às nossas expectativas humanas. O plano eterno de Deus está seguindo conforme o seu decreto. Não há falhas no plano de Deus. Sua ação continua infalível e no tempo determinado por Ele. Às vezes, meus irmãos, com o decorrer da vida, com os sofrimentos, com as tristezas desse mundo, tendemos a achar que Deus está tardando. Provavelmente esse é o sentimento de Abacuque.
Ele está cansado de ver tanta avareza, violência, corrupção, mas o Senhor está agindo, e é isso que nós vemos no verso número 5. O profeta, no verso 5, convoca o povo a estarem atentos ao espetáculo que será a obra do Senhor. Vejam aí, acompanhem comigo, verso 5. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando eu for contada. O ajuntamento do povo nesse momento é feito. Abacuque está conclamando que todos se reúnam, porque, meus irmãos, a obra daquele a qual Abacuque acreditava que estava em silêncio, que estava inativo, meus irmãos, será um espetáculo aterrorizante. A tal ponto, meus irmãos, que tanto Isaías quanto Paulo se utilizam deste acontecimento para expressarem acontecimentos terríveis em seus tempos. Isaías capítulo 29, versos 13 a 14 diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com a boca e com seus lábios, me honram, mas seu coração está longe de mim. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. A sabedoria dos seus lábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. De semelhante modo, em Atos, capítulo 13, verso 21, Paulo cita, em referência ao texto de Abacuque: vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Vejam, Paulo está praticamente citando literalmente, linha a linha, aquilo que Abacuque está pronunciando, ou Deus está pronunciando através do seu servo Abacuque. Em Judá, essa obra seria tão aterrorizante, tão calamitosa, que ao ouvirem sobre ela, diz o texto, eles não vão acreditar. A reação do povo ao ouvirem sequer contar a obra do Senhor será: não é possível. Não é possível que Deus esteja fazendo isso, pois eles estarão aterrorizados, pois sim, o Senhor estará fazendo. Segundo o pastor Hernandes, registra que Abacuque aponta a obra da vingança de Deus contra os impenitentes de pelo menos 5 formas. A primeira delas, aqui no verso 5, é uma absoluta certeza de que é o Senhor que está agindo. Vejam que o verso 5 diz: porque sou eu que realizo, porque realizo. É o Senhor que estará fazendo essa obra. Se atentem para isso, meus irmãos. O terror que virá, o assombro que virá, será obra do Senhor. O Senhor estará agindo contra o seu povo, pois eles estavam pecando. Em segundo lugar, é inevitável concluirmos que essa obra será eminente. A ação do Senhor não tardará contra os pecadores de Judá. O texto diz: em vossos dias, ou seja, os ouvintes que foram reunidos, aqueles mesmos irão testemunhar essa obra aterrorizante. Em terceiro lugar, meus irmãos, certamente será uma obra que produzirá espanto. Ele diz: olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Olha, vocês vão ver, vocês vão se maravilhar e vocês vão desmaiar. Irão lhe faltar as forças de tamanho terror que será esse acontecimento. Em quarto lugar,
é impressionantemente, meus irmãos, uma obra que não será acreditada. O texto diz, ainda no verso 5, obra tal que vós não crereis. Como eu disse, as pessoas vão olhar para a obra do Senhor e dizer, não pode, isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Essa será a reação do povo diante da obra do Senhor. Em quinto lugar, ainda no verso 5, será inegavelmente uma obra que demandará atenção. As nações estarão atentas. Quando o Senhor estiver agindo, as nações estarão atentas. Ele diz, vinde entre as nações, olhai e maravilhai-vos. Olhai, desvanecerei. Não haverá ninguém que ao ver aquela ação não entenderá que essa ação é do Senhor. Todos estarão atentos. Tantos aqueles que estiverem no campo ou na cidade, quando o Senhor agir, e essa é a ideia do texto, todos saberão. Meus irmãos, Abacuque foi um profeta que serviu como mensageiro de Deus no período pré-cativeiro. Em Judá houveram outros profetas, Jeremias, que profetizou até o cativeiro, Joel, Miqueias, Naum, Sofonias. Em Israel houveram outros servos do Senhor que ali também profetizaram, Amós, Jonas. Mas, meus irmãos, nenhum dos profetas de Deus fez com que o povo desse ouvidos, atendessem ao clamor destes homens. Mas a obra de Deus está sendo realizada. A resposta que Deus está dando àquele povo, ou que daria àquele povo, estava acontecendo. Meus irmãos, aqueles que estão à espera da resposta do Senhor como Abacuque, certamente estarão aterrorizados, certamente estarão espantados, pois obra tamanha essa jamais se havia visto. No verso 6, meus irmãos, lemos que eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para que apoderar-se de morada ou de moradas que não são suas. Vejam aqui no verso 6, o Senhor apontando a sua ação. No verso 5 nós vimos a preparação do povo. Olha, se preparem, pois a minha ação será espantosa. E no verso 6, o Senhor diz o que irá fazer. Olha, estou levantando os caldeus, nação amarga e impetuosa. Lá, meus irmãos, em 2 Reis, capítulo 24, nós temos o relato do cumprimento desta palavra. Se você puder, abra comigo. 2 Reis, capítulo 24. E nesse momento, vamos ler ainda o capítulo 24, uma segunda vez, mas nesse momento apenas o verso 2. E enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon, enviou-os contra Judá para destruir segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Todos os profetas que citamos aqui, Joel, Amós, Jonas, Jeremias, todos eles foram levantados por Senhor para que o povo entendesse que a mão do Senhor estaria sendo pesada. Mas eles não creram. Eles não levaram em consideração. Eles preferiram seguir as suas próprias paixões, a sua violência, a sua corrupção. Aí, meus irmãos, agora chegou o dia. Aquilo que o Senhor prometeu está se cumprindo. Deus estava suscitando finalmente. Deus estava suscitando finalmente os caldeus.
Deus estava suscitando finalmente os caldeus. E estes, meus irmãos, eram habitantes semitas da Babilônia. Por isso eram também chamados de babilônicos. Eram descendentes de Quised, irmão de Abraão. E Deus, através dos caldeus, estaria dando sua resposta à pergunta de Abacuque. Se você ainda está com sua Bíblia aberta, lá em 2 Reis, capítulo 24, veja em seguida o que diz o verso 3 e 4 do mesmo capítulo. Com efeito, isso sucedeu a Judá, por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis o perdoar. Veja que texto pesadíssimo. A ação do Senhor contra o seu povo, Judá, Israel, está se dando porque o povo, assim como os seus reis, haviam seguido um caminho de outros deuses e não ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, a ponto de Deus não mais querer perdoá-los. E, meus irmãos, isso é forte. O texto diz que Deus não queria mais perdoá-los. Por isso ele suscita estes caldeus, estes babilônicos, homens pagãos. E meus irmãos, esses babilônicos ocupavam a região do Golfo Pérsico e Babilônia. Eles conquistaram a maior parte do Oriente num curto período de mais ou menos 25 anos. E, meus irmãos, para um povo de um exército forte, conquistar uma imensidão de terras em 25 anos é muita coisa, em um curto período de tempo. Mesmo assim, a sombra deste inimigo feroz não fez com que Judá e Israel despertassem. Nem mesmo quando Jerusalém estava cercada pelos caldeus, o povo não acreditou. Abra comigo lá em Jeremias, capítulo 21. Jeremias 21, capítulo 4. Que diz assim: diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais, fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Vejam, meus irmãos, como a ação do Senhor está de maneira efetiva. O que Abacuque está apontando aqui é a ação do Senhor que virá, e ainda assim o povo parece não estar sendo abalado. Deus prossegue ainda pela boca do seu profeta Abacuque, descrevendo como assombroso e terrível será a ameaça dos caldeus. Como se um inimigo, tendo nas mãos, sendo entregue pelo próprio Deus, o Senhor ainda descreve o quão terrível será essa nação. O profeta Abacuque descreve 8 características dos caldeus, que vamos observar agora, nesse momento. Meus irmãos, a primeira delas, ainda no verso 6. Os caldeus eram uma nação amarga e impetuosa. O texto diz que eles eram amargos e impetuosos. Em segundo lugar, eles apoderavam-se de tudo. Todas as regiões eram dominadas pela sua força. Tudo ao qual os caldeus, os babilônicos, insistiam para conquistar, eles conquistavam. Tamanho era o poderio bélico desse povo. Em terceiro lugar, Abacuque ainda disse que eles eram uma nação horrível e terrível, pois ela estabelece o seu direito sobre o que não lhe pertencia, segundo não a dignidade do Senhor, mas segundo os seus próprios princípios de dignidade. Eles criam seus próprios meios,
Eles deturpam uma lei baseada no seu próprio querer. Em quarto lugar, meus irmãos, eles também, segundo Abacuque, se utilizavam de cavalos que davam agilidade para apanhar, né? A história bíblica diz que os egípcios possuíam os carros mais fortes, os cavalos mais rápidos, mas nem estes foram suficientes, né? Pois os babilônicos derrotam o rei Neco, né? O faraó do Egito, né? Da sua época. Nem a força bélica do Egito foi suficiente. Eles, com seus carros, aceleram e desvanecem contra seus inimigos. Os seus inimigos se tornam presas fáceis diante do poderio dos caldeus. A capacidade deles de se espalharem-se por toda parte demonstra a capacidade estratégica de batalha a qual esses homens possuíam. Em quinto, a distância para eles não era um empecilho, né? Com cavalos fortes e velozes, os caldeus poderiam alcançar a presa, diz o texto, como águias. Eles eram ferozes, precisos, estratégicos, violentos. Meus irmãos, quão terrível será quando esses homens finalmente alcançarem Judá e Israel. Meus irmãos, e mais o Senhor prossegue. Os caldeus abaterão os povos com violência, reunindo os cativos com grande número. Verso 9 diz: a grande especialidade destes homens, deste povo, é manter os seus dominados cativos como escravos, em servidão, destruindo-os de dentro para fora, acabando com a sua cultura, destruindo os seus deuses e absorvendo, impregnando-os com sua calamidade e com seus pensamentos vis. E meus irmãos, Abacuque ainda diz: por fazerem várias conquistas, eles perderam o respeito pelas autoridades, pelos reis e seus exércitos. Esses homens estavam tão cheios de si que nenhum povo ou exército ou rei lhes causava temor. Esses homens não estavam preocupados com Deus de Israel. Eles querem escarnecer, eles querem terras, eles querem dominação. Meus irmãos, e são esses aos quais Deus estará entregando o seu povo para castigá-los. Por último, em oitavo lugar, Abacuque ainda diz que após inúmeras conquistas, os caldeus passariam a considerar que as suas vitórias eram por causa dos seus deuses. O fato que torna os caldeus ainda mais terríveis. Eles consideravam as suas vitórias a seus deuses pagãos, as suas estátuas, as suas colunas de adoração. Estes homens estavam entregues a um paganismo obscuro e terrível. E são esses, meus irmãos, os quais o Senhor estará utilizando. E vejam, meus irmãos, quão tamanha é a soberania do Senhor. Ele pode utilizar-se de um povo que não lhe serve, que não lhe dedica louvores, para castigar o seu povo, entregando-lhe nas mãos. E meus irmãos, vimos em primeiro momento um profeta desesperado pela ação de Deus. E agora vemos o Deus de Abacuque, o nosso Deus, respondendo de maneira aterrorizante e suscitando um inimigo ainda pior, ainda mais terrível, através do qual ele irá utilizá-lo para a sua disciplina. Meus irmãos, este povo ainda assim não deu atenção. Esse povo ainda assim, com tamanho anúncio, esse povo ainda assim não despertou-se, porque Deus havia fechado seus corações
para que eles fossem disciplinados pelo Senhor. E, meus irmãos, o que podemos concluir? Será que podemos aprender algo com esse relato de agora, não mais da queixa do profeta, mas sim do pronunciamento de Deus, ao qual nos deixará aterrorizados? E deixou, certamente, o profeta Abacuque aterrorizado. E as nações, quando aquele dia chegar, e apenas quando aquele dia chegar, estarão aterrorizados. Será que temos algo a aprender com esse texto? Sim, meus irmãos. Temos pelo menos 3 coisas, 3 pontos aos quais nós podemos aprender neste estudo. Em primeiro lugar, Judá, assim como nós, precisam entender que não há pecados sem disciplina. Meus irmãos, olhe que o Senhor fala ao seu povo em Deuteronômio capítulo 11. Abra comigo, Deuteronômio capítulo 11, versos 28, ou melhor, 26 a 28. Diz o texto: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conheces. Vejam, meus irmãos, essa cláusula pactual. O Senhor está dizendo literalmente: se vocês me obedecerem, vocês terão a garantia da bênção sobre vocês. Porém, se vocês me abandonarem, não cumprirem os meus mandamentos e seguirem outros deuses, certamente estará com vocês a maldição. Esse artigo dessa cláusula, meus irmãos, tem seu aspecto positivo e seu aspecto negativo, mas o povo preferiu o aspecto negativo. O povo havia buscado para si a maldição do Senhor. Eles não desejavam a bênção do Senhor, mas buscaram para si a própria maldição de suas vidas. E precisamos ver isso, meus irmãos, entender que não há pecado sem consequências. Não há ações que fazemos contra Deus, do qual esse mesmo Deus ficará quieto, sem nenhuma reação. Meus irmãos, todo pecado, todo ele nós prestaremos contas ao Senhor. Todo pecado é contra Deus, como diz o salmista Davi: pequei contra ti e contra ti somente. E nós prestaremos conta. Todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não buscarem Cristo como seu único Senhor e Salvador, meus irmãos, estes sim receberão a paga por seus pecados, por sua impenitência. É certo, ainda que pareça que o Senhor se esqueceu do seu pecado, mas saiba disso: o Senhor não se esqueceu do seu pecado. Se você não o confessou, se você não voltou-se de maneira quebrantada para o Senhor, meus irmãos, me escutem. O Senhor vos castigará. O Senhor nos castigará. Pois não haverá pecado que o Senhor deixará passar impune. Pensemos nisso, meus irmãos. Em segundo lugar, Deus, segundo a própria vontade, sua própria vontade e poder, utiliza os meios, ainda que estranhos a nós, para disciplinar o seu povo. Leamos, meus irmãos, ou abramos, melhor dizendo, lá em Isaías capítulo 10. Isaías 10, a partir do verso 5. Diz o texto: ai da Síria, cedro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor,
Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Vejam, meus irmãos, nosso Deus poderoso, onipotente, ao qual se utiliza do meio ao qual lhe apraz, ainda que sejam ímpios. O Senhor pode se utilizar deles para castigar o seu povo, sim. Deus pode usar, sim, de exércitos inimigos contra o seu povo. Pode sim, pois Ele é o Senhor de todos. Deus chama a Síria aqui de cetro de sua mão. Um cetro é considerado uma insígnia, meus irmãos, de um poder soberano. Todas as nações estão sob a autoridade do Senhor, sejam elas cristãs ou não, saibam elas que Deus existe ou não, o Senhor tem elas em suas mãos. E por isso Ele pode utilizá-las segundo o seu poder soberano. E Ele pode utilizar deles para castigar o seu povo, para disciplinar o seu povo. Oh, meus irmãos, devemos pensar no Senhor e temê-lo, pois Ele está nos observando. Os nossos pecados não estarão aquém, e o Senhor sim pode se utilizar até de uma pandemia. Se exércitos, nações inteiras estão debaixo da mão do Senhor, que dirá um pequeno vírus, sim, o Senhor pode se utilizar, se assim Ele quiser, de vírus para castigar tanto a ímpios como disciplinar o seu próprio povo. Esse é o nosso Deus, Ele pode fazer isso se Ele quiser. Por isso, meus irmãos, busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor em terceiro lugar. E último, não há abrigo ou escapatória para aqueles a quem o Senhor emprega seu julgamento. Se o povo de Deus é disciplinado, meus irmãos, como aqui está sendo em Abacuque, por seus pecados, imagina os inimigos de Deus. Imagina o que será daqueles que estão contra o Senhor. Ah, meus irmãos, ai deles, meus irmãos, ai deles, porque o povo de Deus, Deus os disciplina com amor, com santo amor, com santa justiça. Mas aos inimigos de Deus, Deus os condenará com sua santa justiça, não os deixará impunes. Como bem diz lá em 1 Pedro capítulo 4, abra comigo, esse será o nosso texto da noite. 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Precisamos buscá-lo. Você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora nesse momento, me assistindo. Se você está distante do Senhor, se você abandonou os caminhos de Deus, se você não mais quer andar nos caminhos do Senhor, pare para pensar e se arrependa. Volte atrás e busque o Senhor. Pois, meus irmãos, se a disciplina dos filhos é dura, muito mais será o castigo dos inimigos de Deus. Daqueles que ouviram a palavra
mas rejeitaram o dom de Deus. Meus irmãos, busquemos ao Senhor, renovemos-nos a nossa fé em Deus neste momento. Se a frieza tenta nos alcançar, e se as tristezas tentam nos sucumbir e nos querem levar para distante do Senhor, pensemos no Senhor, pensemos na sua santa disciplina, busquemos a sua graça e o seu perdão neste momento. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se e busque a Deus. Amém? E ficamos por aqui, meus irmãos. Nos veremos na próxima semana, mas antes, vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça e oramos ao Senhor nesse momento. Santo Deus, amado Pai, o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Mas o Senhor é justo. Em todo tempo o Senhor é justo. Ó Deus, nossos pecados cometidos contra Ti não ficarão impunes. O Senhor há de criar meios de nos disciplinar, aos quais o Senhor bem quer e bem sabe, Senhor. Ó Deus, se não nos arrependermos, o castigo é certo, a disciplina virá, ó Deus. Ó Pai, tenha misericórdia daqueles que ainda não Te conhecem, daqueles que por ora são Teus inimigos, por ora ainda não foram alcançados, Senhor, que pela Tua graça e misericórdia eles venham ser alcançados e sejam livrados do dia do julgamento, do qual o Senhor os condenará. Ó Deus, se para Judá e Israel, Deus, o cativeiro babilônico foi terrível, muito mais será o inferno. Ó Deus, é assim que nós clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia. Ó Senhor, salva-nos, Senhor. Salva-nos deste mundo violento, corrupto. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. É assim que nós te oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana e nos vemos aqui. Tchau, tchau.